Fala galera, eu sou o Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers e embaixador do Zou CRM, e esse é mais um episódio do Vamos de Vendas. Esse é um podcast dedicado para empreendedores e líderes de vendas que querem levar a sua operação para um outro patamar. Por isso, toda semana a gente traz aqui um super especialista em vendas para trazer conteúdo riquíssimo para você aplicar aí junto com o seu time. Toda segunda-feira tem um novo episódio nas principais plataformas de podcast. Então não deixa de favoritar, acionar o sininho aí para sempre que surgir um novo episódio você receber um alerta aí no seu celular. Também não deixa de seguir e marcar a gente nas suas redes sociais. Vamos de Vendas Podcast, Zorro Brasil e me segue lá também, @Gupagoto. O tema de hoje é o tripé da performance, como líderes comerciais de alta performance podem aliar rituais, CRM e metas. E para isso a gente tem um convidado, que é o Caio Vidal. Tem mais de 18 anos de experiência em vendas, foi head de vendas da RD Station e, recentemente, ano passado, fundou a Academia de Vendas, onde ele está como CEO. Cara, super obrigado pela sua disponibilidade, compartilhar um pouquinho da sua experiência aqui com a gente. Valeu demais. Uma honra, cara. Obrigado pelo convite. Feliz demais estar aqui com você. Boa, vamos lá. Temos bastante coisa aqui pela frente. Cara, eu quero começar ouvindo um pouco desses primeiros meses aí da Academia de Metas, né, cara? Eu tô há 3 anos como empreendedor e também dei muita mentoria, muito treinamento, muita consultoria no começo. E, cara, é muito legal você ouvir as primeiras dores, né? Você sai de um ambiente controlado, que você está dentro de uma empresa, com uma operação, e eu queria ouvir quais são os principais dores, os principais problemas que você tem mapeado, ouvindo aí de empreendedores, de empresas, de líderes de vendas, em relação à performance nos times comerciais que você ouviu nesse primeiro ano da sua operação. Sim. Cara, acho que tem 2 pontos aí. Eu, como profissional, tô aprendendo várias coisas novas, né? Eu era gestor de vendas e agora empreendendo, então temáticas e habilidades totalmente diferentes. Tá sendo uma jornada muito massa, assim. Mas eu respondi essa pergunta ontem, estava trocando uma ideia com uma pessoa, e a principal diferença, cara, antes eu estava trabalhando numa máquina de vendas que gerava, assim, processava muitos leads, 60, 90 mil leads por mês, novos todos os meses. Então a gente tinha muita demanda para trabalhar. Nesse cenário, cara, a principal dor que a gente tinha nesse momento era afinar o time de vendas. Hum. Pô, Tem SLA, gente batendo na SQA. porta, né? Vamos ver quem que nós vamos atender primeiro. Exato, a gente não podia reclamar de demanda, cara, porque tinha muita demanda chegando e com isso a técnica de venda, gestão de venda era outra. O tipo Uhum. de liderança para esse momento de empresa é outro. O que a gente está encontrando no mercado agora, cara, é que grande parte das empresas elas não sabem gerar demanda, não conseguem gerar uma demanda qualificada. Uhum. Para mim, essa é a principal dor que a gente está enfrentando. Eu, como mentoria de vendas, como uma empresa que ajuda a construir times comerciais, tô cada vez mais entendendo, cara, como eu ajudo essas empresas a gerar mais demanda. Via Uhum. outbound, via inbound, via indicação, via eventos. Não ter uma bala de prata, né, para cada empresa, senão seria muito fácil copiar e colar, mas eu diria que geração de demanda hoje é uma dos principais dores do mercado em vendas, cara. É, definitivamente, né, assim, as empresas, muitas empresas estabelecidas, a gente falou isso em alguns episódios aqui do podcast, né, estão se coçando para como é que eu arranjo mais clientes, e o que a gente tem visto muito, principalmente nesse contexto, nesse cenário, de crise, são as empresas apostando, fazendo mais investimentos em como acelerar suas vendas dentro da base de clientes, né, acelerando a sua retenção, aumentando mais as vendas para os clientes existentes, lançando outros produtos, outros serviços na base, porque de fato, se eu não consigo pescar lá fora, o custo de mídia paga cada vez mais alto, eu preciso buscar essa receita em outro lugar. Aproveitando, conta um pouco da academia de vendas. O que que vocês têm, focado, que tipo de cliente vocês têm atendido, que tipo de serviço que vocês têm feito para a galera? Legal, cara. A gente é uma escola de formação empresarial, onde a gente ajuda empresários, principalmente o empresário, dono da empresa, 98%, a construir um time de vendas. Uhum. Então a gente tem um método próprio que a gente chama de core, que é a parte central do corpo humano. Então a gente faz essa analogia com a academia. E o core é, cara, cultura, organização, resultado, estratégia. E aí dentro disso, cara, a gente ensina o empresário a contratar, qual o perfil ideal de vendedor, quais são os tipos de vendedores, se é pré-vendas, vendas, farmer, qual o processo que tem que ter para fazer isso, onboarding dessas pessoas, treinamentos, aí tem uma temática que a gente entra muito em cultura. Organização, como a gente organiza o processo, CRM, ferramentas, como a gente faz ali o processo, as etapas comerciais, depois resultados, como acompanhar, o que acompanhar, rituais e por fim estratégias, principalmente geração de demanda, olhar para a base, para fora, etc. Então a gente traz um método, a gente senta com o empresário e acompanha ele durante 3 meses, 6 meses, para ele construir essa máquina de aquisição que a gente
já trabalhou e vivenciou há muito tempo. Muito legal. E assim, tem muita demanda sobre isso, né, cara? A galera tá desesperada para melhorar os parafusos aí dentro das engrenagens da área comercial. Total, cara, total. E saiu uma pesquisa recentemente do Panorama de Vendas, né, cara, diz que 56% das empresas ainda não usam CRM de vendas no Brasil. Uhum. Então, cara, tem um mar gigantesco pra gente atuar, é uma dor latente do mercado. E outro dado interessante que mais 72% das empresas no Brasil não batem meta, 3 anos consecutivos. Então, de fato, vendas é um problema para o brasileiro. Então, a gente está atuando e tentando encontrar um caminho para solucionar isso. Ó, É vou difícil. pegar o gancho no que você falou aqui, cara. 72% das empresas brasileiras não bateram meta nos últimos 3 anos, né. E aí que tá, né, o problema é a meta, o problema é o time que não tá vendendo, né. Quem tem pouca experiência com vendas, acha que o planejamento comercial começa na meta. "Pô, legal, esse ano a gente faturou 100x. Ah, ano que vem eu quero 200x". Cara, na verdade, né, o grande problema, muitas vezes, de não bater a meta está em como foi composto Total. esse processo. Eu queria que você falasse um pouco quais são as consequências para essas empresas que definem mal a meta dos seus vendedores e depois ficam lá: "Pô, os caras estão vendendo pouco". Explica um pouco aí dos impactos. Total, total, cara. Acho que tem algumas consequências, né? Uma das que a gente mais vivenciou foi o turnover. Então, esse pode ser uma das consequências. Se Uhum. o time não bate meta, logo você tem um time desmotivado, você tem um time que não está ganhando dinheiro, logo você abre precedentes para essa galera ir para o mercado, etc. Então, se a gente calibra mal uma meta, a gente pode ter e pode perder esse time que a gente construiu. Então, Uhum. acho que um dos principais impactos seria em cultura, principalmente, saca? Uhum. E eu vejo que tem muito empresário agora, assim, tem 2 cenários, né, empresa que já está consolidada há anos de mercado, como a gente já vivenciou em outras empresas, como a RD, etcétera, que, cara, a meta ela meio que é dada, Uhum. né, a gente tem um desafio aqui financeiro para compor e a gente tem que construir o como a gente vai chegar nela. No cenário fora, que é a empresa principalmente que a gente está atuando, pequenos mercados, etcétera, eu vejo que as pessoas têm um sonho, e elas não têm um plano. E é diferente, são coisas diferentes. Eu pergunto assim: "Pagoto, quando você quer faturar?" "Cara, eu quero faturar 10 milhões esse ano." Legal, é um sonho ou de fato você tem um plano para acontecer isso? Primeira pergunta que eu faço: "Como que você vai chegar nessa meta?" Cara, muitos empresários, assim, 90% que eu falo, não tem ideia de como chegar nesse número. Não tem um racional. Cara, quantas oportunidades, qual a taxa de conversão esperada, ticket médio, quais produtos, quais ofertas. Então esse racional é importante, eu acho que muita gente não sabe construir e quem sabe e erra nesse planejamento pode ter consequência de perder um time, cultura e etcétera. Cara, é bem interessante o que você falou, né, porque no turnover o que é a Total, é. rotatividade dos vendedores. Quando você define mal uma meta, você está automaticamente desalinhando quanto que vai pingar no bolso desse vendedor Total, no cara. final do mês. Se você tiver um modelo de comissão sobre vendas, ele tem uma expectativa ali, às vezes você tem penalidades por atingir ou não a meta. E se você adotar um modelo de remuneração OTE, né, que é o On Sim. Target Earnings, também ele vai receber muito menos do que tinha como expectativa. Ou seja, das duas formas, a pessoa fica frustrada porque não atinge os resultados e bota menos dinheiro no bolso, né? E tem só um complemento, cara, a gente sempre fez estudos para entender, principalmente em virada de trimestre, assim, e a gente perguntava para o vendedor o que faria você sair da empresa ou o que pode estar acontecendo que você está desmotivado, etcétera. Quando a empresa não estava entregando resultado, eram os piores índices de turnover e saída. Ou seja, quando as pessoas não batem meta, era o principal momento que as pessoas saíam, principalmente final de ano. Uhum. Então se a gente não entregasse, por exemplo, Q3 e Q4, a gente já sabia que janeiro seria um mês Esse ruim. cara começa a procurar emprego em outro lugar, Exatamente, começo cara. do ano é onde tem muita abertura de vagas, e aí Exato. você tem que reconstruir toda a sua máquina de vendas, né, ou seja, construir mal a meta, além de você não botar para dentro a receita que você tem esperada, você vai ter um impacto negativo Total. de ter que trazer um novo time, formar, e acho que isso é a realidade, eu chutaria tranquilamente de uns 30, 40% das empresas. É o cara que está todo ano: "Ah, pô, mandei embora meu gestor, aí mandei embora o gestor, aí mandei embora os vendedores, estou começando tudo de novo". Essa é a realidade do cara que é pequeno e médio, sofre muito com isso, né. Total, cara, total. Muito bom. Outra coisa que falando do sonho versus plano, eu falo que muita gente faz, planejamento de vendas igual faz planejamento de obra, né. Ah, pô, beleza, começou a obra, quanto ao orçamento era X, no final gastou o dobro, né. Aí tem problema com pedreiro, tem problema com material, a obra nunca fica pronta, atrasa o cronograma, tudo isso por quê? Porque não faz um planejamento de onde quer chegar de uma forma realista, né. Então, esses 2 impactos são muito grandes dentro de uma organização. Então, vamos para o básico. Vamos começar do básico aqui, vamos falar um pouquinho dessa construção de metas. Quais são os passos? Qual é o passo a passo
que um diretor, um líder de vendas, um empreendedor precisa fazer para o processo de construir a sua meta de vendas e automaticamente de receita da companhia? Boa, vou passar um pouco do que eu vivi, assim, né, então, se é uma companhia que já está bem consolidada, a primeira coisa que a gente sugere é, cara, olhar o histórico. Uhum. Como foi principalmente o último ano, o período que ela tem ali de dados, analisar faturamento mensal, quanto que tá gerando de receita, qual que é o ticket médio, quantas oportunidades precisou gerar para bater aquela meta, quais são as taxas de conversão. Então, olhar histórico, taxa de conversão, os principais indicadores para você entender uma tendência, entender um parâmetro ali médio do que está acontecendo com o negócio. Com base nisso, a gente faz uma projeção futura. Já vi empresas fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do ano, tipo, cara, fiz isso, vou fazer ano que vem, Mais 30%? mais 30% que é o desafio, então depende aqui. Mas é o que eu digo, mas se você tem controle do que você fez, de como você faz esse racional, você tem pelo menos um parâmetro de onde você está indo, de onde você está partindo. O ponto B, eu costumo falar, cara, que é o sonho de fato, né? Ou o que a empresa quer buscar como receita. Então, se for uma companhia grande, geralmente a gente respeita o crescimento. Então, eu quero crescer 40%, a gente vê se é viável, Uhum. dentro do plano comercial, a gente atingir esse resultado. Como? Buscando alavancas. Pô, ano passado eu fiz 10x, esse ano eu quero 20x. É possível? Se a gente gerar mais demanda, se a gente melhorar a taxa de conversão, se a gente contratar mais gente, aí começa uma discussão nessa linha. Mas eu partiria do princípio, então, olhar para dados, os principais indicadores, para a gente entender de onde estamos partindo. Depois, entender qual que é o cenário que a gente quer buscar. Se é manter a receita, se é crescer 30%, se é crescer 40%, enfim, aí a gente começa a entender as alavancas no mínimo detalhe para a gente conseguir chegar no resultado. Legal. E qual que é a importância para você nesse processo da construção de meta, do desenho do funil, né? Porque, legal, quero vender 30% mais, e aí, né? Ou seja, isso está ligado com quais são essas alavancas. Para mim, o processo de construção da meta parte de olhar linha a linha para você olhar desde qual é a sua capacidade de geração de demanda e qual que é a sua capacidade de atendimento para entender quantas pessoas de fato você precisa para chegar nesses resultados. Sim. A gente usa muito o funil reverso. Uhum, Então, qual que é o plano? Vender 10 milhões, vamos supor aqui. uhum, Para vender 10 milhões, quantas MQLs ou quantos leads marketing precisa gerar? Disso eu começo a fazer o funil reverso. Quantas vendas, qual o ticket médio dessas vendas, qual a taxa de conversão média que a gente precisa atingir, quantas oportunidades, quantos SQL, quanto o time de pré-vendas vai gerar, quantos leads qualificados, enfim, a gente faz toda essa metrificação, esse detalhe do funil. E eu acho que o principal ponto aqui é responder, cara, é viável esse plano? Chegar nesses 10 milhões com base nesses indicadores, a gente consegue? Pode ser que não. A gente já desenhou metas por vezes, assim, cara, que a gente olhou aqui e falou, putz, não dá para atingir, cara. O time de vendas está fazendo 20% de conversão, no plano para chegar nessa receita precisava fazer 40%. Cara, o esforço para a gente tirar o time de vendas de 20 para 40% de conversão era enorme, cara, enorme, assim. o que que produto vai fazer, o que que marketing vai fazer, Exato. o que que preço vai fazer para conseguir compor tudo isso, né. Exato, já tivemos discussão, cara, quais os recursos que a gente vai ter algum tipo de treinamento, algum software de produtividade, vai ter alguma mudança? Não. Então esse plano não passa a ser viável. Então Uhum. eu diria assim, para validar se é possível chegar nesse resultado, cara, quebra isso no funil, no detalhe e entenda se isso é possível chegar. Se tiver, sei lá, de 20 para 22% de eficiência, que é um crescimento mínimo, aí eu acredito que é um desafio, aí obviamente a gente faz um plano de ação para chegar lá. Uhum. Mas é o que você falou, cara, olhar no detalhe vai dizer muito se você tá acertando ou não nessa meta. É, para mim, assim, de uma forma muito simples, vendas tem 4 variáveis: volume, ticket médio, taxa de conversão e tamanho do seu portfólio, Exato. né. Tem que ser muito simples. Se o cara conseguiu trabalhar nesses 4 itens, o que que ele consegue melhorar que está dentro da sua gestão, partindo do histórico do trimestre anterior, do ano anterior, é muito simples de projetar adiante, obviamente, numa taxa crescente. Pô, se no ano anterior minha taxa foi 20% de conversão, é pouco provável que eu vá para 40. Posso até tentar subir para 25, posso, mas se eu aumentar muito o meu volume, provavelmente Cai a minha taxa, qualidade. a minha qualidade vai diminuir. Então, ou seja, é construir esse funil, né, e entender quais são as alavancas que movem. Muita gente também monta essa meta e esquece de calcular quantas pessoas vão precisar, né. Ah, beleza, eu vou dobrar o faturamento da empresa, tá bom. Se for com a mesma taxa de conversão e ticket médio, você vai precisar do dobro de pessoas para tratar o dobro de leads. Isso também é um fator crítico, de se balancear. Tem empresas que botam um caminhão de vendedores, chega lá, falta lead, Aham.
e desmotiva todo mundo também, né? Exato, exato. E, cara, como eu comentei, assim, essa discussão, ela provavelmente não vai ser só de vendas, vai ter que envolver o financeiro, dependendo do tamanho da empresa, RevOps, um time de inteligência aqui para ajudar na discussão. Na experiência que eu tive, assim, era, cara, quase 3 meses em discussão da meta. Primeiro eu chegava no resultado que era querer buscar esse número, depois cada área respondia se era possível chegar nesse número. Uhum. Tinha modelos que a gente discutia de que, cara, não é possível chegar. Vai ter mais investimento para contratar pessoas? Não. Vai ter mais investimento em treinamento? Não. Então era um papo muito de Vai ter mais validação. investimento em marketing para encher Marketing, o topo exato, do funil? exato. E sim, eu concordo com você que geralmente colocar mais volume é mais fácil, entre aspas, do que a gente melhorar a eficiência. Melhorar a eficiência aí você tem uma escola disso, né, que a gente desenvolve os vendedores para melhorar a eficiência comercial, mas, cara, geralmente o volume é para onde a gente ia. Então coloca mais investimento em marketing, mais investimento em mídia, a gente consegue ter um aumento de volume no funil. Mas é uma discussão que é calibragem, sabe? Exato, assim, acho que quando você vai buscar um aumento de produtividade em vendas, né, é muito difícil você dizer: "Ah, quanto que eu vou aumentar o meu ticket médio? Quanto que eu vou aumentar a minha taxa de conversão?". Isso aí você vai depender muito do outro lado. O quanto você vai gerar de demanda é um pouco mais Controlável. um pouco mais controlado. "Ah, eu vou fazer mais eventos, eu vou fazer mais prospecção ativa, eu vou investir mais em mídia paga", tudo isso está um pouco mais no meu controle. Então dessas 4 variáveis, o volume é o mais fácil. Então, eu, em geral, todas as vezes que eu montei planejamento de meta, e fui razoavelmente bem-sucedido em muitos desses anos, a minha maior variável de controle era o volume. Volume. Se eu conseguir controlar, se eu conseguir aumentar o meu volume gradativamente, beleza. Eu, obviamente, vou estar trabalhando para melhorar a taxa de conversão com o time, tentar fazer ações para aumentar o ticket médio e, se surgirem novos produtos, eu vou engordar esse porquinho aqui. Mas, de fato, o elemento principal que move esse ponteiro normalmente está nessa questão do volume, porque os outros são melhorias muito mais graduais. Total. Vamos entrar aqui um pouco para falar agora do papel do gestor, né? Eh, Muita empresa acredita que o gestor bom, o gerente de vendas bom é aquele que está na rua vendendo também. Gerente bom tem que vender também, né? E muitos empreendedores, diretores de vendas acreditam nisso. É óbvio que todo mundo que é gestor, diretor, todo mundo da empresa tem que vender, né? Mas, efetivamente, esse gestor, ele tem um papel, uma responsabilidade de garantir que todo mundo que está abaixo dele dentro da estrutura, efetivamente consiga bater a sua própria meta, porque se todos os vendedores da empresa batem meta, tadã, a empresa como um todo bate meta, e esse gestor também. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como que é o dia a dia na prática de um gestor, né? Quais são os principais rituais de gestão e como funcionam cada um deles, que esse gestor precisa executar? Cara, é o que você falou, assim, eu defendo muito que o gestor de vendas, ele precisa liderar pelo exemplo. E Uhum. muitas vezes ele vai precisar vender e mostrar como é que se faz. Já vi N casos assim. Eu dou até um exemplo do próprio Lucas aqui, meu sócio. No final de mês ele era coordenador do meu time, eu era head de vendas, ele era coordenador e tinha 10 pessoas ali abaixo dele. Cara, tinha uma pessoa do nosso time que estava com 60% no último dia e com, sei lá, uns 100 lost assim no pipeline. Ele pegou no último dia, 6 horas da tarde, era uma sexta-feira. Cara, ele ligou para uns 40 losts e ele virou tipo uns 10 e bateu a meta junto com o vendedor. Ele precisava fazer isso como gestor? Não necessariamente, mas ele fez aquilo para educar o time, ganhar a confiança da galera e, obviamente, liderar pelo exemplo. E mostrar que era possível, Que né? era possível, exato. E qual o comportamento que ele deseja do time naquele momento? Assim, cara, não vamos largar o osso depois das 18 no último dia do mês. Tem ainda coisa para fazer. Depois desse dia, cara, o time dele começou a respeitar mais e começou a replicar esse modelo que ele fez. Então, acho que Uhum. isso é super interessante quando a gente fala em gestor estar na ponta. Agora, o gestor vender todos os dias ou ele ficar em campo todo dia, cara, aí não tá fazendo o trabalho dele. Ele quer Se desenvolver ele tudo. gosta de fazer isso, volta para a cadeira de vendedor, que não tem Exatamente. problema nenhum. Aliás, estamos precisando de excelentes vendedores, mas precisamos de excelentes vendedores e excelentes gestores, né? Exatamente. E aí, cara, falando sobre ritual, assim, na prática, o coordenador que a gente fala que é o coordenação de primeira linha, cara, 90% do tempo dessa pessoa é com o time, são com pessoas. Fazendo one-on-one, fazendo um ritual de review, sentar com a pessoa, olhar oportunidade por oportunidade, cara, o que que as pessoas estão fazendo, como é que tá a meta, como é que tá o volume, como é que tá o ritmo,
Então eu diria que 90% do tempo dessa pessoa, cara, é justamente desenvolvendo essa galera. Uhum. Aí rituais, one-on-one semanal, pode fazer listening call, pipeline review, como eu comentei, fazer dinâmicas com o time aqui de batida, enfim. Então tem alguns rituais práticos para você garantir que o time tá na mesma linha, mas, cara, 90% do tempo é estar com a galera, sabe? Mas vamos lá, vamos entrar no detalhe de cada um desses aqui. Uma pergunta que me surgiu numa aula ontem, né? Vou trazer ela aqui para exemplificar para a galera. Muita gente Pagoto, mas eu preciso fazer o one-on-one e preciso fazer o deal review. O que é o deal review, traduzindo para o português, né? É a revisão de cada oportunidade. Não dá para fazer isso tudo numa reunião só. Por que eu preciso ter dois momentos? Um para conversa individual de one-on-one e outra o deal review, pipeline review. Explica um pouco pra galera o que é especificamente esses dois rituais. Cara, quem nunca, né? Já fez um deal review numa one-on-one. Principalmente se é uma one-on-one muito próxima do fechamento, ou se você tá com um resultado muito ruim, e geralmente a gestão faz muito desse uso. Uhum. Qual que é o ideal na minha visão, tá? Eu uso muito o Bill Campbell como um exemplo de liderança. Não sei se você já leu o livro dele, chama O Coach de $1 trilhão. Uhum. Ele liderou Larry Page e o Steve Jobs juntos, a Apple e o Google têm 1 trilhão de mercado, por isso que é o nome do livro. E ele fala muito sobre, na prática, como você conduz o one-on-one. E, cara, a one-on-one é do liderado, não é do líder. Uhum. Então, se o líder usa esse momento que é da pessoa para cobrar algum resultado, fazer algum tipo de desenvolvimento, você está tirando essa chance da pessoa trazer as pautas delas. Então, essa escola de gestão, cara, é muito válida porque a pessoa precisa ter um momento com a liderança. É nesse momento que você constrói confiança. É nesse momento que você entende quais são os gaps da pessoa, o que a pessoa pode estar passando. Então, eu defendo que a one-on-one é momento de fato liderado, trazer as pautas e você discutir. Ou seja, é um momento da semana, um horário fixo Isso, que o gestor vai disponibilizar o tempo dele para pessoa. ajudar esse liderado, esse vendedor para resolver suas questões, muitas vezes pessoais, às vezes operacionais do dia a dia, para destravar gargalos que eventualmente estejam impactando essa pessoa de conseguir performar melhor. Exato, cara. E provocar as pessoas a trazerem as pautas dela, né? E senão vai ficar aquele líder que só cobra. E aí? E E aí? E aí? aí? Exatamente. Então, de fato, é 1 horinha da semana, pelo menos, para cada pessoa ali, para justamente você abrir esse espaço de confiança entre líder e liderado. Uhum. Caso a pessoa liderada não traga alguma pauta, obviamente você tem ali 3 ou 4 pautas que a gente sempre aborda. Então, eu Uhum. gosto dessa linha. O pipeline ou deal review é um ritual onde a gente vai olhar para oportunidade, e eu gosto de fazer isso, cara, ó, oportunidade por oportunidade. Então, sei lá, a pessoa tem 30 ops ali no pipeline de vendas, cara, eu entro uma a uma e eu começo uma investigação com o objetivo principal: desenvolver esse vendedor para entender se ele está fazendo as perguntas certas, se ele está Uhum. fazendo o processo correto e corrigir ele de fato com os, eu chamo de blind spot. É nesse momento que eu pego os pontos cegos da oportunidade. Por exemplo, eu vendia CRM. Primeira pergunta que eu fazia para um vendedor é: o que essa empresa vende? E eu já escutei gente trazendo: cara, não sei. Tá, você está vendo um software de vendas e você não sabe o que ele vende. Não, então para mim Você tá você querendo vê. ajudar o cara a vender mais, mas você não sabe o que ele vende, Exato. então você não sabe o problema de vendas dele, logo você não sabe como resolver o problema dele. Exato. E o deal review, cara, tem técnica, tem modelos. Eu gosto muito do Sandler, que ele faz a investigação de quem é o problema técnico, por que essa pessoa fecharia com a empresa, qual o problema da dor do lead da pessoa e tal. Então tem um frame, um template que a gente sempre rodava ali para identificar isso. Então, cara, eu uso muito para desenvolvimento. Tem gente que olha o deal review como cobrança. Aí tá errado. Aí o vendedor sempre que vai sentar com você, pô, cara, o cara já vai me cobrar, Vai, vai, che vai chegar sempre com a bundinha na parede, né? Exatamente, cara. Então, o deal review eu uso muito para desenvolvimento, isso muda a ótica do jogo e eu uso esse momento, inclusive, para desenvolver e não para cobrar. Então, acho que é um ponto válido. Legal. Muito bom. Eu também sou super fã do modelo eu normalmente chamo de pipeline review, né, Deal review, é. ou revisão de carteira, mas é isso, assim, você vai passar oportunidade por oportunidade e para mim são 2 indicadores principais. As perguntas que eu gosto de fazer são: qual é o próximo passo nessa conta e o que falta para a gente fechar? Porque o vendedor ele gosta de te contar a história triste, né. Tudo que aconteceu até aqui, legal, cara. Qual o próximo passo e o que falta a gente fechar? Se você tiver isso em todas as oportunidades, e obviamente para definir os próximos passos e o que falta, você vai fazer essa investigação, você vai discutindo, né. E muitas vezes gera confusão, você nesse caso, né, "Meu amigo, deixa eu te contar, você não sabe nem o que o cara vende", dificilmente você vai vender para ele uma solução de CRM. E Muito bom. tem um erro comum aqui, Pagoto, também, cara, que é muitos gestores, e eu treino já líderes assim, também, que
Os líderes têm preguiça de fazer isso, esse é o papo reto, assim. E geralmente eles pegam a lista de oportunidades, em lista mesmo, e começa a validar de acordo com o que a pessoa escreveu no CRM. Esse é o maior erro que eu já vi. Porque vendedor, cara, a maioria tem ouvido feliz. Que é ele achar que, nas hipóteses dele, o deal vai fechar, sem ter as validações necessárias de um diagnóstico bem feito, de um spin bem feito e tal. Então eu já vi gente julgar, líderes julgarem o deal porque a pessoa escreveu, pelo que a pessoa escreveu. Aí quando você entra na oportunidade, às vezes escuta a call ou pergunta, faz essa pergunta para o vendedor, você vê que não é bem aquilo. Então você pode prejudicar o teu forecast, você pode prejudicar a sua previsibilidade de pipeline. Então, cara, deal review tem que ser abrir a oportunidade, falar daquela oportunidade, fazer as perguntas certas para o vendedor para você ter mais acuracidade ali É, na outro dia eu gestão. ta outro dia eu estava conversando com um cliente, ele falou: "Não, cara, os meus vendedores são muito ruins de acuracidade de fechamento, né". E aí ele deu um exemplo que eles estavam: "Ah, e aí, essa oportunidade vai fechar?" O cara: "Não, vai fechar". "Ah, é? Então me conta". "Não, cliente Ouvido feliz. o cliente adorou o produto, faz todo sentido para ele, é excelente, o time todo tá comprado, ele só não tem budget esse ano, mas, pô, do lado dele tá tudo certo". Ou seja, Tá, manda o não tem boleto. orçamento pra esse ano, não vai fechar, cara. O que que você vai fazer pra resolver? Não tem o que fazer em relação ao orçamento. Então, ele não vai fechar. Esse é o ponto. Então, essa é a importância da revisão de pô, mas então você vai ficar fazendo aqui microgerenciamento do vendedor? Pode chamar o nome que for. Para mim, se é micro ou macro, para mim é gerenciamento, né? E o ponto é o seguinte: o que que você está educando o seu vendedor nesse momento? Você está ajudando esse vendedor a ser crítico em relação ao processo de vendas, para que ele saiba o que ele precisa fazer melhor nas próximas oportunidades, para garantir que ele aumente a probabilidade de fechamento dele em casos futuros, né. No final das contas, você e ele querem que ele bata as metas dele. E volta na pergunta que a gente estava falando sobre meta, o que causa não bater meta. Uhum, Então, se você tem uma boa gestão de pipeline como liderança, você vai ajudar o teu time a bater meta. uhum. Logo, você vai ter um time feliz, ganhando dinheiro e você vai diminuir o turnover da tua área, gerar cultura, etc. Então, a importância do deal review é justamente, cara, você está ajudando o liderado a bater a meta dele e ganhar grana. Então, ele tem que alinhar isso também. Por que que ele está fazendo isso? Tem muito gestor que não alinha o porquê. Cara, senta aqui, vamos falar da oportunidade, e aí a pessoa pode ficar mais reativa. Cara, senta aqui, vou te ajudar a destravar, a gente vai entrar junto nas oportunidades, eu quero te ajudar a bater meta, você continuar crescendo na empresa e tal. Então eu gosto muito desses alinhamentos prévios para a pessoa entender por que que a gente tá fazendo aquilo, sabe. Aí as coisas ficam um pouco mais fáceis. Queria que você comentasse um pouco também sobre você falou um pouco de, escuta de ligações, né, e rituais de treinamento. Como é que você, historicamente, o que você tem recomendado hoje lá para os seus clientes, o que você tem recomendado de escuta de ligações ou participações em reuniões com os vendedores e os rituais de treinamento? Como que você vê a importância desses 2 fatores? Cara, é o fator principal para a gente levar as pessoas medianas para performance, manter as pessoas estar performando em performance, então é o principal drive que a gente tem aqui, controle como gestão para Que a ou gente é na manter. porrada ou é no treinamento, não pode bater nas pessoas, vai ter que treinar, né? Exato. E o listening, cara, sempre foi uma ferramenta muito poderosa para a gente entender como é que tá o cenário do mercado, o cenário da empresa, como é que estão os processos, o processo está rodando bem, se a gente está performando bem, etc. E por si, você desenvolver o time de vendas. Então, na minha visão, cara, o listening é a ferramenta mais poderosa de um líder de vendas, porque você vai estar escutando na ponta o que que a pessoa está fazendo, se ela entendeu de fato o processo, se ela está executando o processo, e é uma oportunidade para você dar um feedback genuíno e você mentorar essa pessoa para que ela performe melhor. Então, cara, o listening para mim ele tem que ser executado junto com a pessoa e tem que ser feito pelo ser humano, sabe. Uhum. Eu vejo que já tem IAs agora fazendo que, cara, ajuda muito, traz ali toda o histórico da ligação, quais foram os pontos altos, quais foram as objeções, etcétera. Mas, cara, nada substitui um bom líder escutar ali a reunião e dar um feedback preciso, orientar a pessoa a fazer o melhor caminho. Então eu diria que, cara, o listening para mim é poderoso. Sobre treinamentos, assim, dependendo da estrutura da empresa, dependendo do tamanho do time de vendas, a gente segmenta aqui, cara, pelo menos o listening uma vez na semana, individual ou em grupo, aí pode entender como funciona melhor. Roleplay tem que ser, na minha visão, cara, todos os dias ou no mínimo 3 vezes na semana. Roleplay é aquele teste prático, né, que você senta Uma com o time, simulação prática, né? simulação. Cara, o mercado tá mudando, a objeção tá mudando, muitas ferramentas chegando, concorrência, então vocês têm que treinar isso no dia a dia, porque o time de vendas fica afiado caso ele encontre, né, uma objeção real ali no time. Então roleplay para mim também é básico do básico pra gente rodar. E aí eu vario muito, cara, por cluster, assim, por segmentos. Então tem vendedores que já estão muito tempo na operação, estão performando,
Cara, talvez não faça sentido dar o mesmo treinamento para uma galera que está começando e precisa ainda falar sobre spin selling, sei lá, fazer boas perguntas. Então a gente sempre segmentou de acordo com o perfil do time, maturidade, e aí dá treinamentos diferentes de acordo com a maturidade do time. Tem empresas que não têm um time de vendas grande. Aí, nesse caso, a gente adapta, né? Faz aí com todo mundo. Mas você tem uma operação um pouco mais evoluída, como a RD, como o Zorro e tal. Eu diria que separar de acordo com as dores do time, e com as particularidades e senioridade de cada um. Ou seja, né, mais um aspecto que você está trazendo aqui é o seguinte: o papel tem muito trabalho para o gestor fazer, certo? Cara, É one-on-one, é reuniões individuais de revisão de oportunidades, é escutar as ligações ou participar das reuniões com o vendedor, é organizar os treinamentos do que essas pessoas precisam para vender mais, fora todo o trabalho de alinhamento com outras áreas. Tem muita atividade para ser feita. Conta pra gente, cara, alguns exemplos, né, de equipes que você gerenciava ou de clientes que você viveu nesse último ano, que você viu uma transformação dos resultados baseado na implementação desses rituais de gestão, ou seja, o fato de fazer uma boa gestão com os mesmos vendedores moveu o ponteiro. cara, vou trazer um case da própria RD lá. O time, vou falar valores aqui simulados para, Uhum, obviamente, não expor, mas o time que eu assumi, cara, faturava algo em torno ali de R$ 40.000, vamos supor aqui, mensal, uhum. tá? Era um time que não tinha cultura, um time que não tinha processo, não tinha um padrão operacional que eu chamo. Se todo mundo faz o que acha que tem que fazer, a gente tem um time desorganizado, um time desalinhado. Então, o primeiro ponto que a gente faz é organizar todo mundo para remar para a mesma direção e a gente ir mais rápido. Então, eu chamo isso de padrão operacional. Cara, a gente chegou nesse time, o time estava desestruturado, implementamos esses rituais de padrão operacional. Cara, vamos fazer então reunião como liderança, one-on-one semanal, vamos fazer lista, vamos fazer roleplay, vamos fazer todo esse acompanhamento do time, das métricas necessárias para que o time performe. Cara, a gente saiu de um faturamento em 3 meses ali de mais ou menos 30, 40K mês para mais de 400.000, de resultado de NMRR trazido por esse time. Obviamente teve muito trabalho de Ou cultura, teve seja, muito você está trabalho falando aqui de numa ordem de grandeza de multiplicar 10 10 vezes. vezes o resultado de um time baseado em Acontece. implementação de pequenos rituais gradativamente. Isso num período de Cara, foi de 6 meses a 1 ano. tá, Uhum. é impressionante, né, é um negócio. E qual foi o principal ritual implementado que moveu essa régua? Cara, eu diria que cultura, assim, era um time que eles achavam que eles não faziam parte da companhia. Era uma empresa que a própria outra empresa comprou. Uhum, E era um time que estava indo em sinergia com a operação core. uhum. Então a cultura estava muito desatualizada e não estava batendo muito com a cultura da empresa principal. Então a gente fez um trabalho, cara, de cultura muito forte. Fizemos team building, trouxemos as pessoas aqui para a empresa, fizemos um processo presencial também de treinamentos. A gente ficou mais ou menos, cara, 2 meses treinando o time todos os dias. Era Olha 3, que 4 milagre, você horas. treinou os caras e eles melhoraram. Exatamente. Então começar pela cultura, treinamento e depois, cara, obviamente o processo ali mais um pouco mais redondo, o time começou a evoluir mais. E empresas pequenas, cara? Isso é um exemplo de uma empresa grande. Agora, de empresas menores, dessas que você tem interagido aí desde que você começou a academia de vendas, o que que você tem visto que são os rituais que geram um impacto mais rápido nessas organizações? Cara, eu tô com um caso agora, assim, é uma empresa que já tem uma estrutura de vendas, tá operando bem, e Uhum. o que a gente tá fazendo é indo para o desenvolvimento. Primeira coisa que eu falei: "Cara, manda umas calls do time de vendas para eu entender o que tá acontecendo". Ele mandou umas calls, eu já entendi onde tá o erro ali pra gente desenvolver o time. Primeiro passo que a gente foi: "Cara, vamos treinar a galera, principalmente na parte de diagnóstico". A gente entende, cara, dependendo do modelo de negócio, o diagnóstico é onde a venda acontece. Então a gente identificou que o time não estava fazendo boas perguntas, não estava tendo escuta ativa. Então, exemplo, fazia as perguntas, escutava e já respondia, já ia para a solução, um exemplo, né. A gente Ouvia, mas não escutava. Exato, aí a gente identificou o que estava acontecendo, cara, estabelecendo um processo aqui de desenvolvimento, de treinamento com o time, de listening, de treinamento de vendas, de como fazer as perguntas, de spin selling, e depois a gente conseguiu agora tracionar melhor e ter melhoria ali no processo comercial e na eficiência também. E olha o negócio que você falou, né? Você é um cara que, obviamente, tem bastante experiência em vendas, mas você definitivamente não era um super especialista em vender esse produto, né? Você ouvindo algumas ligações, você já conseguiu levantar potenciais de melhoria no diagnóstico inicial da conversa. E aí, assim, mensagem para quem está escutando a gente. Pessoal, tenho certeza que todos vocês aqui que têm alguma bagagem em vendas, se ouvir uma reunião de vendas, uma lição ruim, vocês vão entender. Total. Isso que você fez, certamente o gestor lá da empresa poderia ter feito.
Pô, ele não faz. Aí ele precisou contratar um cara para vir de fora para fazer o Básico bem feito, trabalho, exato. fazer o básico dele bem feito, e é para ele ser o quê? Crítico, né? Se você não for crítico em relação a como o seu time está operando, o que vai acontecer? Ah, o cliente vai comprar. Não vai ser o vendedor que vai vender, né? Vai sofrer uma venda que a gente fala, né? Vai sofrer uma venda. Sofrer venda custa caro, né? Exato. Que a empresa está pagando, comissão, estrutura e etc. O cliente poderia estar indo lá no site e comprar eventualmente o produto. Ou seja, esse é dois, né? Você trouxe 2 exemplos aqui que mostram para a gente qual que é o impacto real que um gestor traz para a empresa. Às vezes uma ação como essa já justificou o papel de ter um gestor. Muitas empresas, principalmente pequenas e médias, elas não investem num gestor achando que isso é um custo, né? Ah, não, pô, não tenho aqui tamanho para ter um gestor, vai ser direto com o dono, pendurado, meia dúzia de vendedor. O papel dessa figura da gestão, ela transforma realmente o resultado, né? Total, cara, total. Concordo com você 200%. Muito bom. Cara, vamos lá, vamos falar de CRM aqui agora, né? Já falamos algumas coisas aqui sobre CRM, mas tem uma demanda importante relacionada às ferramentas, né? Hoje em dia tem trocentas mil, você deu até o exemplo das ferramentas de Escuta de inteligência, call. de escuta de call, de inteligência artificial, e que você acha que é importante, né, esse líder estar junto para dar esse feedback. Eu queria que você falasse qual que é o papel do CRM nem dentro desses rituais. Você já falou um pouco como que ele é utilizado no deal review, né, na revisão de oportunidade, e quais outras ferramentas que você acha que elas são importantes nesses processos de rituais, como que você vê a utilização de cada uma delas dentro dessas etapas? Cara, eu sou defensor sempre de fazer o básico bem feito, assim. Eu comentei que tenho dado que 56% das empresas no Brasil ainda não usam CRM. Uhum. Então, grande maioria das empresas não tem nem o básico bem feito. Então, primeiro de tudo, o CRM tem que ser o básico bem feito, né? Eu falei numa outra Ou conversa que, seja, dá cara, para dizer aqui, mais de metade das empresas empresas no no Brasil. Brasil não tem um CRM, logo não seguem um processo de vendas, porque, né, imagina, cada vendedor fazendo as coisas na sua planilha, no seu caderno, no seu e-mail, ferrou, né? E tudo que a gente falou até aqui, cara, sobre desenvolvimento, treinamento, ritual, provavelmente 90% você não vai conseguir executar se não tiver um CRM. De review, você não vai ter oportunidade para você qualificar se não tiver bem preenchido, o seu vendedor não faz. Ou vai ser uma salada. Imagina fazer isso numa planilha, cara, vai ser horrível. Fazer listening call, de você escutar a call do vendedor. Provavelmente na planilha não vai gravar essa call, então tem ferramentas ali de escuta de call que é super importante integrar com o CRM. Tem CRMs que já tem isso, né? Escuta de call. E, cara, principalmente você não vai ter dados para tomada de decisão. Então você pode fazer ações de desenvolvimento no achismo. Então o CRM ele vai dizer o que você está fazendo, se de fato está tendo um resultado ou não. Eu trouxe dados aqui, números, porque a gente acompanha isso no detalhe. Uhum. Mas se você não tem CRM, não tem uma estrutura base de dados, cara, você vai fazer as coisas no escuro. Então eu vou fazer um treinamento aqui achando que vai dar certo e, cara, se você não acompanha isso, você vai ficar no achismo. Acho que esse ponto do treinamento é relevante, né? Eu quero dar direto, a galera me manda mensagem: Pagoto, eu quero dar um treinamento pro meu time aqui. É legal. Treinamento de quê? Os caras de vendas. Você fala: pô, ainda bem, né? Porque se fosse treinamento de matemática, talvez ele fosse a melhor pessoa. Tá bom, mas o que você quer treinar e por quê? Ah, tô precisando dar um gás nos caras. Pô, não sou Coca-Cola pra ficar dando gás, né? Você quer treinar o quê? Você quer aumentar o ticket médio? Você quer aumentar a conversão? Você quer... O que você quer fazer? Você quer melhorar a gestão de tempo dessas pessoas? Sempre que você vai dar um treinamento, você tem que olhar para suas métricas e ver o que você está de fato buscando melhorar. Não adianta, sei lá, vou dar treinamento para o pessoal ficar feliz. Preocupação do pessoal do RH a hora que vai fazer um treinamento presencial. Pô, o ar-condicionado estava bom, a cadeira estava confortável, gostaram do coffee break. Por quê? Porque o RH não sabe quais são as métricas de vendas que precisam mover. E isso que o gestor precisa trabalhar olhando as métricas do CRM, né? Tem uma frase, cara, que a gente sempre fala que treinamento não é evento, treinamento é rotina. Tem muita empresa que também, Caio, vem cá, vamos dar um treinamento aqui. Geralmente eu tô negando, cara, porque o problema não é o treinamento. O problema tá antes, no processo, tá no gerenciamento, nos rituais, na liderança. Então, eu compartilho com você dessa dor. E, cara, treinamento ele tem que ser rotina. Tem empresa que vai fazer uma vez no ano uma convenção de vendas lá no final do ano, vai chamar todo mundo, vai chamar Thiago Concer, Gustavo Pagotto, adoro.
Acho muito massa. Podem Admiro muito. chamar, tá? Eu gosto. Exato, continua chamando. Cobro bem as palestras, mas não é isso que vai resolver. A gente vai lá mais para divertir o povo. Exato, vai ser um evento muito legal, que nem você comentou, mas, cara, vai resolver de fato o problema que está acontecendo na empresa? Vai resolver o problema de eficiência, o problema de ticket médio? Não vai, cara. Tem que ser rotina, tem que É isso colocar na aí. rotina, na agenda e acompanhar isso. E é isso aí. Em minha defesa, eu falo bastante isso nas minhas aulas. Falo, cara, legal, a galera me chama aqui para ir lá dar um dia de treinamento. Cara, isso pode ser um pontapé, pode ser uma ação de aceleração, Total. mas se você quer evoluir os seus resultados de vendas, né? É o que Manter eu, rotina, né? é o que eu aplico lá na Pipe Lovers, é por isso que eu fundei a Pipe Lovers, cara, assim, o cara tem que ter constância, né? Eu faço muita analogia com futebol, né? Por que que meu time perde muito jogo? Eu sou palmeirense, né? Por que que meu time perde muitos jogos nos pênaltis? Os caras só devem treinar pênaltis um dia antes do jogo. Porque se o cara treinasse pênalti todo santo dia, na hora do jogo o cara ia lá e marcava o gol, né? Agora, Caio, e de outras ferramentas, cara, além do CRM, o que que você acha que é importante para ser utilizado na gestão desses rituais? Depende da maturidade da empresa, né? Então, cara, primeiro o básico CRM, se é uma empresa mais evoluída, ter uma ferramenta de escuta de call que ajude o gestor Uhum, a gente chama de scorecard, né? De fazer avaliação de como é que tá a qualidade dessa call, se ele tá fazendo volume suficiente de ligação, se ele tá perguntando ou ele tá falando mais que o lead. Então, tem ferramentas hoje que ajudam muito a gestão fazer esse tipo de avaliação. e até uma autogestão do próprio vendedor, né? Ele mesmo começa a olhar, algumas dessas plataformas têm uma nota, o cara vê se a nota dele melhorou ou Exato. piorou, né? Exato, exato. Então eu iria para o básico, assim, para pré-vendas eu estou vendo muito automação que está funcionando bem, Uhum, então há ferramentas como o Apollo ou outras ali de enriquecimento de leads, então algo que ajuda muito na produtividade. uhum, Então eu iria muito na linha de básico, ferramentas que vão ajudar na produtividade do time de vendas, então essas ferramentas, por exemplo, de automação que vai ajudar no volume principalmente, e ferramentas, cara, de desenvolvimento. uhum, Que aí a gente tem um stack completo para a gente ter algo básico que grande parte daqui, cara, 80% das empresas não fazem. uhum. Então eu iria mais para o básico do que a gente trazer aqui inovação e tal. Acho legal, principalmente para empresas que estão mais avançadas, mas talvez, cara, começar pelo básico aqui, É, bem feito. e aí entra num aspecto, né, até muita gente deve ter ficado frustrado com a sua resposta. Por quê? Fala: "Pô, achei que o cara ia falar 52 ferramentas que eu tenho que comprar aqui, assinar, pagar em dólar para mover o resultado da minha empresa". E na verdade não é isso, né. Vendas é algo simples, obviamente tem uma ciência por trás, né, mas eu preciso antes de tudo ter o meu processo, ter as pessoas certas executando, e um bom CRM vai ajudar você a conduzir tudo isso. Depois você vai olhar para a ferramenta que vai aumentar a produtividade dessa galera. Aí você vai para o nível 2, você vai para a fase avançada. Aí você vai usar automação, você vai usar enriquecimento de dados, aí você vai usar inteligência artificial e outras plataformas que podem incorporar. Mas achou excelente essa sua resposta, porque volta na base. E Né? dá trabalho montar o processo, gerir o processo, controlar as pessoas, garantir que está todo mundo dentro da operação. E geralmente quem pergunta sobre ferramentas avançadas é a pessoa que não faz nem o deal review bem feito. Ah, Então por isso que totalmente. eu gosto de reforçar assim, cara, tá usando o CRM em todo o potencial que ele tem? Não. Então volta 2 casas, vamos usar o CRM, vamos colocar rituais para complementar o uso dele com o teu time, depois a gente começa a olhar outras tecnologias para melhorar ou qualidade ou produtividade. A notícia triste aqui é a seguinte: não tem jeito fácil de aumentar nas suas vendas, né? Você precisa arregaçar as mangas, trabalhar forte, montar os seus processos. Não adianta você querer contratar 252 ferramentas achando que só porque você passou o cartão de crédito o resultado vai vir. Precisa ter processo, precisa ter execução, precisa ter treinamento e, obviamente, tudo isso bem gerenciado Exato. no CRM. Falando em CRM, o Vamos de Vendas é um podcast feito pelo Zorro CRM, que foi eleito em 2025 pela Forbes o melhor CRM do mundo pelo terceiro ano consecutivo. Além disso, pelo Instituto Gartner de Tecnologia, ele foi mencionado como o CRM mais visionário do mundo e a Nucleus Research definiu ele como o que tem a melhor tecnologia. Ou seja, é a melhor solução pelo preço mais acessível que você pode usar na sua empresa para controlar a sua operação de vendas com tudo que a gente falou aqui hoje dentro desse podcast. Então, se você ainda não conhece o Zorro CRM, vai lá em zorro.com/CRM para você falar com o time da Zorro e ver como que eles podem te ajudar a controlar melhor a sua operação para você alavancar
os seus resultados. Beleza? Caião, minha última pergunta protocolar aqui, depois a gente pode aprofundar em mais alguns outros temas, mas pensando em tendências, né? O que você tem visto de novas práticas, especificamente na área de gestão de vendas, que estão ajudando aí tanto os gestores como os vendedores a incrementar a sua performance? Cara, eu estou estudando muito a parte de como as tecnologias principalmente escuta de call, análise de call, comportamental, pode ajudar Uhum, a gente no desenvolvimento do time de vendas. Então hoje a tese que eu estou trabalhando muito, estou estudando algumas ferramentas, Sales Meet, entre outras, né, Meetrocks, que é uma ferramenta muito boa, e a gente está testando algo nessa linha. E a gente uhum, está ofertando também para os nossos clientes para a gente testar em alguns modelos. Porque isso traz uma inteligência tanto para o vendedor, que ele está ali falando na call, durante a call, essa ferramenta ela traz ali scripts ou, cara, você está falando muito. uhum, Você já passou aqui, está falando mais tempo do que deveria para o cliente trouxe uma objeção, talvez essa ferramenta ela vai trazer aqui como que você pode contornar a objeção em tempo real, e principalmente como a gente melhora a produtividade desse time. Então acho que o papel da liderança hoje de vendas, cara, é blindar a agenda deles, para eles não perderem tempo com outras uhum. coisas, né, cara, perder tempo em reunião e sim gastar o tempo vendendo. E dois, como a gente desenvolve essa galera usando a inteligência artificial. Então acho que aqui a gente vai ter um ganho enorme de produtividade, e se a gente tem produtividade, mais produtividade, a gente com certeza vai ter mais qualidade na ponta. Então, acho que a tese que eu estou encontrando nas outras empresas que está mais funcionando em relação à tecnologia seria essa questão de produtividade, escuta de call, né, acompanhamento dessas calls para a gente ter mais inteligência e melhorar a eficiência. Agora eu queria que você aprofundasse um pouco nesse processo, ou seja, imagina que tem algum gestor de vendas ouvindo a gente e a preocupação deles é: legal, eu vou olhar uma ferramenta dessas como o Meetrox, SalesMeet, SalesBuddy, TLDV, que vão me ajudar a, enfim, fazer essa análise de como que as minhas ligações estão sendo feitas, enfim, algumas delas integrando com os próprios CRMs. Eh, Qual é o seu processo? Como gestor, como que você avalia a implementação de uma nova ferramenta? Como que você escolhe entre uma e outra? E como que você faz depois o onboarding do seu time dentro dessa nova ferramenta para garantir que a galera de fato está usando e está dentro do seu processo? Cara, o momento de escolha, assim, é muito que problema eu vou resolver? Acho que essa primeira pergunta tem que estar muito clara. Em vendas, cara, não existe bala de prata, não existe copia e cola, existe método, existe cases e a gente pode aplicar nisso. Então eu gosto de trabalhar muito com hipóteses. Cara, qual que é a hipótese que a gente vai trabalhar aqui? Um exemplo, cara, minha hipótese é que a nossa eficiência está em 10% e eu quero melhorar para 20% a eficiência de proposta para venda, vamos Uhum, supor. Então, estou com uma tese que talvez a minha call de proposta ou a call de avaliação está com algum problema aqui, que a gente pode corrigir. Então, eu parto do princípio da hipótese do problema que eu quero resolver. Com base nisso, eu entendo, cara, quais tecnologias eu posso embarcar nessa ponta do processo, exatamente aqui, que eu vou de fato melhorar de 10 para 20% minha eficiência. uhum, E aí eu sou muito mais efetivo na escolha e eu tenho um resultado claro do que eu quero buscar. Porque se eu for no hype de contratar as ferramentas porque o Pagoto falou, porque o Caio falou, cara, que problema tu vai resolver? Às vezes o cara nem tem problema. Às vezes a eficiência tá boa, às vezes o problema é no funil, na geração de demanda. Então, cara, para responder essa pergunta é: qual o problema tu vai resolver e quais são as hipóteses desse problema? uhum, Se o problema for na ponta, em geração de demanda, cara, é ferramenta aqui de prospecção, talvez ferramenta aqui de growth, alguma coisa relacionada a marketing. Então, para que de acho você vai contratar uma ferramenta de escuta de call? Então, primeiro ponto, o problema que você vai resolver, quais são as hipóteses que eu tenho para validar e acompanhar esse processo. Aí eu vou escolher na ferramenta ali quais eu tenho no portfólio, quem já usou, vou fazer bastante bench antes de escolher, uhum. escutar de fato cases de uso, clientes que estão usando, antes de contratar, obviamente. E aí, cara, traz para dentro de casa. Processo de adaptação. Eu gosto muito de alinhar muito bem o porquê que a gente está fazendo aquilo, para não soar top-down. Eu não acredito em top-down, assim, cara. Se você falar: "Ó, agora essa ferramenta usem aí", geralmente o time vai ter atrito, a galera vai falar: "Pô, mais trabalho para mim". Então eu gosto muito bem de alinhar esses pontos. Então trazer o time, às vezes até pela decisão, tá. Uhum, E muitas vezes eu trouxe o time para decidir comigo: "Galera, é o seguinte, estamos com um problema aqui de eficiência de 10%, a gente quer melhorar para 20 e a gente está pensando nessa linha, queria a opinião de vocês, o que que vocês acham?". Talvez a decisão já está tomada, mas eu quero a opinião deles também. Por quê? Caso a gente escolha e vá seguir esse caminho, o time já está comprado com a ideia de implementar.
Então, cara, eu misturaria então esse ponto de estratégia, de o que a gente quer resolver, e trazer o time aqui para a decisão pode ajudar um pouco nesse ponto. Por que eu tô trazendo isso? Já vi vários times, inclusive eu já fui assim, a empresa falar: "Agora o CRM é o Salesforce", e a gente usava, sei lá, Pipedrive. Uhum. Cara, um time. Esse aí não, pelo amor de Deus, cara, me dá até arrepio aqui, ó. E aí a gente mudou, assim, drasticamente, ninguém avisou porque, cara, bagunça total, perdemos performance por 3 meses e tal. Então existe também a forma de como executar isso, treinar o time. E acho que entra um ponto bem importante nesse último aspecto que você falou, pô, fui lá, avaliei, fiz benchmark, escolhi qual é a ferramenta. O papel do gestor é participar muito do momento da introdução da ferramenta para garantir que o time entendeu de fato como tá usando, porque, pô, vendedor reclamar de ferramenta é a coisa que mais acontece, né. Qual que é o ponto? Não é possível, né, que tem ferramenta que tem centenas de milhares de milhões de usuários no mundo, funciona para todo mundo, mas para você não funciona, né. Então, normalmente aqui, ou essa ferramenta foi mal implementada em termos de estrutura, de processos, ou tem um problema na pecinha ali que está apertando o botão que vai fazer essa máquina funcionar. Mas é natural, Pagoto, assim, as pessoas elas são resistentes à mudança, sabe, cara. E isso eu gosto muito de falar em gestão de pessoas, porque no final a ferramenta pode ser a melhor que nem você falou, um monte de gente usa, tem case sucesso e tal, mas no teu time não funciona. Qual que é o problema? São as pessoas. Então, a importância da gente alinhar muito bem o porquê que elas estão fazendo isso e qual o impacto na vida delas se a gente conseguir ter sucesso nesse projeto. Então, eu defendo muito de envolver o time da decisão. Se não envolver, cara, chama um a um e Uhum. explica o porquê aquilo está acontecendo. Pode minimizar muito esse processo de adaptação. Óbvio, não Total. vai resolver todos os problemas, mas ajuda. Tudo se resume a pessoas no É. final. Muito bom, cara. Estamos chegando aqui no nosso final. Agora é o momento do seu jabá, cara. Assim, quem quiser falar com o Caio, qual que é o melhor canal de comunicação para entrar em contato contigo, entender como a academia de vendas pode ajudar aí empresas, empresários. Esse é o seu momento. Fala para aquela galera ali, ó. Massa, cara. Bom, melhor canal aqui pode ser meu Instagram, é @CaioVidalSO e @AcademiaMetas. Ou no LinkedIn também, que estou criando bastante conteúdo lá, que é Caio Vidal Soares, que você me encontra. Então, espero lá, mandem mensagem para a gente trocar uma ideia, tirar dúvidas e a gente fortalecer o mercado de vendas. É isso aí. Se você ouviu esse podcast, entra lá, ó, ouvi você lá nos Vamos de Vendas para justificar a gente trazer essas Exato, celebridades aqui. Os caras ficam exatamente. felizes pra caramba quando a gente manda essas mensagens. Galera, estamos chegando ao final de mais um episódio aqui do Vamos de Vendas, mas como vocês já sabem, né? Sucesso em vendas é resultado de evolução diária. Então, dizem que para assimilar todo esse conteúdo aqui, agora é a hora onde você tira uma foto, faz um print e compartilha nas suas redes sociais que você assistiu esse podcast. Para a gente é muito importante para que mais pessoas conheçam o Vamos de Vendas. Marca lá também Zorro Brasil e me marca lá também @Gupagoto. A gente fica muito feliz de ver ali se a galera tá ouvindo, tá curtindo e traz esses inputs aqui pra gente. Combinado? Por hoje ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Boas vendas e até a próxima.